Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre julgamento, sobre graça, sobre perdão, sobre um renovo, sobre recomeço. É um dos temas que eu gosto muito e a gente vai se basear sobre uma história de uma mulher que ela foi quase apedrejada. Eu não sei se você conhece essa história e eu vou ler aqui rapidinho para a gente começar a falar sobre isso. Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo voltou para o templo, e um mundaréu de gente estava à sua volta, e ele se sentava e começava a ensiná-los. Os mestres religiosos e os fariseus apareceram com uma mulher que fora apanhada em adultério. Eles a puseram à vista de todos e disseram: Mestre, esta mulher é adúltera. Foi apanhada em flagrante. Moisés na lei, citaram a lei, né? Ordena o apedrejamento de quem comete esse crime. O que o Senhor diz? Eles estavam aqui tentando colocar Jesus em uma armadilha, tá? Eles tentavam apanhá-lo numa armadilha. Queriam induzi-lo a dizer algo incriminador que pudesse depois usar contra ele. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra. Mas eles não desistiram. Por fim, ele se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Encurvando-se novamente, continuou a escrever na terra. Ouvindo isso, um a um começaram a deixar o local, um após o outro, a começar pelos mais velhos. A mulher foi deixada ali. Jesus levantou-se e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor, foi a resposta da mulher. Nem tampouco eu, disse Jesus. Siga seu caminho, mas de agora em diante não volte a pecar. Jesus era o único que estava ali que poderia condenar aquela mulher. E nem assim ele o fez. Jesus era diferente de todos aqueles que estavam ali. Os fariseus, os religiosos chegaram para que ele condenasse aquela mulher, esperando que ele tivesse uma atitude de condená-la, porque ela adulterou e porque ela foi pega em flagrante. O que ela estava fazendo era certo? Não. Jesus aprovava o que ela estava fazendo? Não. Mas mesmo assim, ele não a condenou. E em meio àquele turbilhão de coisas que ele estava passando, que a mulher estava passando, e ele não podia ir contra a lei, ele não podia ir contra aquilo que ele acreditava, contra os preceitos do pai dele, mas ele também não poderia condenar, porque ele pregava o perdão. Então, o que foi que ele fez? Ele jogou a responsabilidade para cada um daqueles que esperavam de Jesus uma posição que fosse de acordo com o que eles quisessem, né? E aí o que ele fez? Quem que está aqui dentre nós não tem pecado? Se você não tiver pecado algum na sua vida, você atire a primeira pedra. Nesse mundo que a gente vive hoje de internet, de Instagram, de Facebook, de YouTube, de tudo, a gente vai se tornando o quê? Juízes, cada vez mais. Cada pessoa que a gente vê ali na telinha da gente, ou com a roupa assim, ou com a roupa assado, ou com o jeito de falar, ou com o sotaque que a gente não gosta, ou que a gente não concorda com algumas coisas, nós somos rápidos a sermos juízes. E nós não somos juízes de nada nem de ninguém, gente. Quantas pessoas estão aí se perdendo na internet, às vezes se suicidando, se matando, porque não suportam o julgamento dos outros. Então, que eu e você não sejamos juízes de ninguém, não só sejamos juízes da nossa própria vida, porque nós já temos coisas demais para julgar, para assimilar, para viver. Então a gente vai perder o tempo que a gente tem para nós, para nos autoanalisar, para estar julgando uns aos outros, quando Jesus nos ensina que ele não fez isso. Naquele momento, Jesus fez os fariseus e os religiosos olharem para dentro de si. E eu convido você hoje, comigo, juntamente comigo, a olharmos para dentro de nós. Que tipo de sentimento nós temos cultivado por aquele nosso vizinho, por aquela pessoa que está ao nosso lado, por aquele nosso irmão e a nossa irmã dentro de casa? Que tipo de sentimento nós temos regado e tem florescido dentro de nós sobre aquela pessoa que tem os atos que você não concorda, que são diferentes do que você pratica? Em quantos momentos nós não dizemos, mas fulano peca, fulano erra. Ele pode pecar numa área que nós dominamos.
Existem áreas na minha vida que eu não me sinto tentada e nem tampouco eu peco, mas existem áreas que outra pessoa domina e que eu não domino. Então, como eu vou julgar essa pessoa ou esse homem ou essa mulher se eu não sou perfeita? Jesus fez os religiosos olharem para dentro de si e se autoexaminarem. Esse vídeo é um convite a você fazer a mesma coisa. E quando Jesus faz essa pergunta e manda eles se autoanalisarem, a Bíblia diz que vai saindo um a um. E só ficou Jesus e a mulher. Como seria o sentimento dessa mulher? Você consegue pensar nisso? Acredito que ela se sentia sozinha, se sentia usada, se sentia jogada. Cadê o homem com o qual ela adulterou? Porque ele não estava lá com ela. Só ela estava sendo julgada. E cada um foi saindo de fininho e ela ficou só com Jesus. Quantas vezes nós não nos sentimos só? Quantas vezes nós não nos sentimos abandonadas? Mas saiba que Jesus está comigo e com você. Nesse momento que ela estava só, ela não estava só. Jesus estava lá escrevendo na areia e dizendo para ela, cadê os teus acusadores? Se eles não te condenarem, tão pouco eu vou te condenar. Se você for a pessoa que está segurando as pedras, solte essas pedras. Não vamos julgar os outros. E se você é a pessoa que está sendo apedrejada, saiba que você não está só. Jesus está com você. Aquele que não te condena está com você. Então vá em paz e tenha uma mudança de direção. Vamos em paz e vamos ter mudança de direção na nossa vida. Vamos agir diferente. Já que Jesus não nos condenou, já que aquelas pessoas são iguais a nós, então que a gente mude de direção. E se formos nós que apanhamos as pedras, que a gente solte nossas pedras e mude de direção nesse sentido também. Se cada um tiver a responsabilidade de não olhar para a vida do outro e não julgar o outro, o mundo seria totalmente diferente. E essa mudança pode começar comigo e com você. Já pensou sobre isso? Então vamos ter uma mudança de direção em relação a isso na nossa vida. Vamos julgar menos e vamos amar mais. Ok? Então não esquece de deixar seu like nesse vídeo, é muito importante para mim, para divulgação. Não esquece de se inscrever no meu canal, dar o seu joinha. Também estou no Instagram, é @soucilsouza. Me segue lá que todos os dias eu tô gravando stories, tô falando um bocado de coisa legal e tem muita coisa pra gente compartilhar. Ok? Um grande beijo e obrigado pela sua audiência. Tchau!